Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, você que nos visita nessa noite, em especial pessoal do projeto aí, pessoal lá do Cristolândia. Deus abençoe a vida de vocês aí, né? Sejam bem-vindos aí no nosso meio aí, em nome de Jesus. Glória a Deus. Isaías, capítulo 61. A revelação daquilo que haveria de acontecer e se cumpriu na vida de Jesus. Nós queremos trazer algum entendimento a respeito da nossa vida, a respeito daquilo que Deus quer fazer cumprir em nós também. Fala assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades reunidas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos, estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis as riquezas das nações e na sua glória vos gloriareis. Em lugar de vossa vergonha tereis dupla honra, em lugar de afronta exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria, porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhe-ei fielmente a sua recompensa e com eles farei aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio do povo. Todos quanto os virem os reconhecerão como família bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com a sua joiva, porque como a terra produz os seus renovos e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar justiça e louvor perante todas as nações. Amém e amém. Esse é o nosso Deus, querido. Feche os seus olhos mais uma vez. Pai de amor, mais uma vez em tua presença, mais uma vez nós pedimos, Senhor, fala conosco. Ô Espírito Santo, vem trazer o teu entendimento, vem revelar agora aquilo que o Senhor deseja para o teu povo nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Queridos, sabemos que Isaías, ele está falando a respeito da vida de Jesus. Isaías libera essa profecia muitos anos antes da vinda do Cristo, muitos anos antes de que se cumprisse isso em Jesus. E o próprio Jesus lá na frente, quando ele retorna à sua terra natal, ele vai tomar o livro e vai então estar lendo Isaías 61, falando dele próprio, falando daquilo que haveria de se cumprir na vida dele. Mas o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com você? O que isso tem a ver conosco? O que essa palavra quer trazer de entendimento para a minha e para a sua vida? Queridos, muitas implicações. Ali foi inaugurado um novo tempo, um novo momento, onde eu e você fomos novamente conectados ao Senhor.
eu e você tivemos a oportunidade de nos conectar aos céus novamente. Eu e você temos então esse acesso, está acessível a nós. Nós podemos então nos achegar novamente quando essa promessa se cumpre na vida de Jesus. Mas mais do que isso, do que a promessa se cumprir, Deus está nos chamando também para fazer parte dessa promessa, para que eu e você possamos estar nela, ligados nela todos os dias. E eu quero começar trazendo para você um entendimento que você precisa amar tanto as pessoas, querido. Nós devemos amar tanto as pessoas, tanto, amar tantas pessoas, que vai ser impossível não compartilhar aquilo que está dentro de nós para outras pessoas. Se eu digo que eu amo, se eu verdadeiramente amo, eu compartilho. Por quê? Porque eu não posso ser egoísta. O egoísta, a pessoa que é egoísta é o contrário da pessoa que ama. O egoísta, ele quer para si, ele quer só para ele. Nós não, nós queremos compartilhar. Eu amo tanto as pessoas, eu me dou tanto. Jesus mesmo disse isso: tudo que o Pai me deu a conhecer, eu entreguei para vocês, tudo. Eu não escondi nada de vocês. Jesus se deixou, revelar por nós todos os dias. Ele caminhou com os discípulos aqueles 3 anos ali, e tudo que o Pai ia revelando a eles, ele então ia trazendo, ele ia dando um entendimento para o seu povo, ele ia lançando no coração deles. Todos os dias ele ia fazendo isso. Só que eu e você achamos que se Deus, ele nos salva, se Deus, ele já fez uma obra nas nossas vidas, já está bom. Não está bom não, queridos. Quantas pessoas estão perdidas ainda? Quantas pessoas ainda vivendo no entendimento obscurecido, nas trevas? Porque quando a pessoa, ela não tem uma clareza de entendimento sobre as coisas de Deus, ela ainda está nas trevas, ela ainda está vivendo num tempo de escuridão. Agora, quando Deus se revela a ela através de cada um de nós, porque Deus faz isso, ele se revela através de cada um de nós. Essa pessoa, ela sai de uma vida de trevas, uma vida obscurecida, e passa a viver, então, trazer uma nova vida, um novo entendimento. Mas como que eu consigo acessar a isso, pastor? Como que eu consigo a ter esse novo entendimento? A Bíblia fala muito de porta. Jesus, ele é a porta. Nós precisamos entrar por essa porta. É a porta que dá esse acesso. A pessoa, para ela ter esse entendimento, ter essa clareza, ter essa revelação de Deus, ela precisa entrar por essa porta. Ah, mas eu já sou batizado, pastor. No entendimento do povo cristão, eles têm um entendimento errado às vezes do batismo, um entendimento às vezes ensinado de forma errada. A pessoa acha, mas eu já sou batizado, a palavra de Deus fala que todo aquele que crê e for batizado será salvo. É verdade, queridos, a palavra de Deus fala sobre isso, mas o batismo que Deus quer trazer sobre nós, o selo que Deus quer trazer sobre a sua vida, é aqui, é no seu coração. O símbolo de uma água, o simbolismo de você descer as águas, ele não é superior à obra que Deus faz no seu coração. Eu conheço muitas pessoas que já desceram as águas e estão lá fora hoje sendo usadas como instrumentos nas mãos do inimigo. Estão distantes de Deus, não querem nada com Deus. Você fala para elas, elas não ouvem, elas não querem nada com Deus. Foram batizadas porque alguém falou para elas que elas tinham que ser batizadas, que elas precisavam batizar.
Eu preciso batizar? Lógico. Você vai batizar? Vai. Agora, mais do que o batismo, queridos, nós precisamos entender. Pastor Cadu sempre faz aqui, a gente precisa sempre fazer isso. Logo após batizar as pessoas, nós lançamos o óleo que representa a unção sobre a vida da pessoa. Porque o batismo, a purificação, o limpar, né? A água tem esse simbolismo de purificar, de limpar, né? De tirar as impurezas. Ela tem esse simbolismo, mas quando nós lançamos o óleo, esse tem uma representatividade da presença e da unção de Deus sobre as nossas vidas. E aonde eu e você formos enviados, nós vamos por essa unção. Ah, pastor, eu já fui batizado, mas eu não fui ungido com óleo. Depois você vem aqui que eu vou te ungir. Você precisa ser ungido para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Deus te chamou para fazer grandes coisas. Jesus, se cumpriu nele essa palavra. Mas Jesus, ele era aquele que estava sempre aberto para o novo. Por que aberto para o novo? Porque a mente até então dos religiosos daquela época e até hoje, a mente nossa, né, é uma mente muito cauterizada, uma mente muito fechada para as coisas novas de Deus. Deus quer se revelar de várias formas, de várias maneiras. Deus quer agir de diversas maneiras. Só que nós às vezes ficamos fechados em formas. Ficamos fechados achando que Deus só pode agir à nossa maneira. Queridos, Deus não está preso ao meu ou a nossa compreensão, não. Deus não está preso à nossa compreensão. Deus, ele é muito superior. Deus, ele é muito maior. Deus, ele é um Deus, né, que faz nova todas as coisas. Faz novo. Ele quer, ele deseja isso. Mas como que eu vou então ter essa vida transformada? Vou citar um exemplo de uma história de um homem que você conhece ele bem, descrito na palavra de Deus. Esse homem era um homem, pelos olhos da sociedade, ele era um homem que não era bem visto. Eles falavam mal dele, eles, né, não gostavam da companhia dele, eles não iam na casa dele, eles não almoçavam com ele, eles não jantavam com ele, eles não tomavam café com ele, não faziam isso. Por quê? Porque aos olhos da sociedade, naquele momento ali, em que Jesus estava caminhando ali pela Galileia, por Jerusalém, por vários lugares, esse homem era mal visto. Ele tinha ali uma profissão, a profissão dele falava muito. Por quê? Porque a profissão dele não era muito bem aceita no meio daquela sociedade, porque além da profissão dele, ele tinha sobre ele algo, né, que acontecia com a maioria das pessoas que eram da mesma profissão dele. Eles extorquiam as pessoas, eles traziam um peso muito grande sobre a sociedade. Eles então faziam isso e ninguém queria estar com essas pessoas. O nome dele é Zaqueu. Zaqueu, segundo o descrito que nós temos na palavra de Deus, ele era de pequena estatura. O Arthurzinho está aí? O tamanho do Arthurzinho assim, né? Pequena estatura. Mas Arthurzinho, Zaqueu, ele tinha uma meta na vida dele. Ele tinha, e ele decidiu que ele ia ver Jesus. Ele decidiu, eu quero ver Jesus, eu quero poder ver ele. Mas ele sabia da dificuldade de poder ver Jesus. Existiam os obstáculos que impediam dele ver Jesus. Por quê? Porque todos queriam estar com Jesus, todos queriam estar junto de Jesus. Uma multidão cercava Jesus, a fama dele já tinha corrido naquele momento. Mas quando Zaqueu toma essa decisão, ele tem uma ideia. Queridos,
quando você toma a decisão de encontrar com o Senhor traz novas ideias para você. Ele te dá, Ele te revela coisas que vão te levar a esse encontro, Juninho. Ele vai fazer isso. E mal sabia Zaqueu que o maior interessado em estar com ele era Jesus. O maior interessado. Ele decidiu no coração que ia ver Jesus. E ali o cortejo estava passando, mas assim, naquele momento ali, aquelas pessoas cercando Jesus, um tocando e sendo curado, o outro tocando e sendo liberto, o outro chegando a Jesus, Jesus estendendo as mãos sobre ele, o outro Jesus ministrando na vida dele, Jesus liberando palavras de poder, palavras de cura, de conhecimento, de sabedoria. Jesus estava ali cercado de pessoas. Mas aquele rapaz, aquele homem de pequena estatura, sobe em uma árvore para poder ver Jesus. Ele queria, ele desejava isso. Só que ele foi surpreendido por Jesus. Surpreendido de qual maneira, pastor? Jesus chama ele pelo nome. Zaqueu, desce depressa. Querido, Jesus sabe o seu nome. Ele sabe o seu nome. O homem mais importante do universo, a pessoa mais importante do universo sabe o seu nome. Ele sabe o seu nome, ele sabe aonde você mora. Ele sabe. Ele vira para Zaqueu e fala assim: vai preparar a sua casa que eu vou estar com você hoje ainda. Vai preparar. Pode ir. Ele foi. E aquele homem tem a vida transformada, porque é impossível ter um encontro verdadeiro com o Senhor e não ter a vida transformada. É impossível, querido. Se eu estou na presença dele, o simples fato de Jesus estar na casa de Zaqueu, Zaqueu tomou uma decisão e falou assim: eu dou agora metade do que eu tenho para os pobres. Metade da minha riqueza eu reparto aos pobres. Eu dou tudo para os pobres. Provavelmente ele era rico, muito rico, extorquia as pessoas. Mas se alguém provar que eu defraudei ele, eu restituo 4 vezes mais. Aquele que viesse com uma causa diante dele e falar: você me cobrou a mais, eu vou restituir 4 vezes mais. Jesus não falou uma palavra para ele, só entrou na casa dele, Juninho. Nós temos falado muito hoje do quarto secreto, de ir para a presença do Senhor, de estar orando, de estar ouvindo o Senhor, de entrar na intimidade do Senhor. Queridos, o nosso mundo hoje, a correria que nós vivemos é contrário a isso. Ela vai falar que isso é besteira, vai falar que não precisa. Nós temos aí um momento de oração nas quintas-feiras, das 6 às 22 horas. Tem sido um momento muito abençoado, muitas pessoas estão passando por aí. Mas eu creio que é só o começo, querido. Eu creio que é só o começo. Deus vai fazer um movimento de oração nessa cidade. Queridos, meu Deus, o que Deus está para fazer é coisa grande, queridos. Deus tem sonhos para Murié, Deus quer salvar muitas vidas nessa cidade. Mas quando eu e você nos apaixonarmos por Ele, quando eu e você deixarmos tudo e corrermos para Ele. Só que muitas das vezes a nossa prioridade está em outras coisas. Falei isso hoje de manhã aqui no culto da manhã, de colocar Deus em primeiro lugar. Não vou pregar agora sobre isso, né? Mas nós precisamos pensar um pouco. Mas a notícia que eu tenho para você é que Deus se importa contigo. Deus se importa com você. Ele sabe o seu nome. Deus sabe o que você passa. Ele te conhece. Pastor, eu pareço muito com Zaqueu. Ah, pastor, ninguém gosta de mim, ninguém liga para mim. Ah, pastor, esqueceram de mim. Tem pessoas que entram até em depressão por causa disso. A família abandona, a família esquece. Quer ouvir esse discurso? É você ir num asilo
Vai um dia fazer uma visita num asilo para você ver. Eu fiz meu estágio num asilo. Vai fazer uma visita a um asilo para você ver. Meu filho falou que vem aqui hoje. Vem nada. Não vai nada. Se apronta todo para receber o filho. Minha filha tem 1 ano que não vem aqui. Eu não recebo um telefonema. Mas tem alguém, queridos, que não se esquece de nós. Deus não se esquece de nós em nenhum momento. Nenhum momento. O Senhor, Ele sabe exatamente o que nós estamos vivendo. Mas mais do que isso, Ele nos chama para viver essa vida de íntima comunhão com Ele. Quando eu e você aprendermos a valorizar isso, isso vai ser um diferencial para outras vidas. Nós vamos alcançar outras vidas. Deus, Ele tem segredos para compartilhar conosco. Tem, pastor? Tem, queridos. Mas segredo você compartilha com qualquer um? Não. Segredo você não fala para qualquer um. Será por que João recebeu a revelação do Apocalipse? Por quê? Porque ele era um amigo íntimo de Jesus. E mesmo assim, na hora dele receber a revelação, Deus fala para ele: sobe para cá, vem para mais perto, vem para cá que eu quero te revelar coisas grandes. Isso é amigo, queridos. Isso é amizade. Isso é conhecer. Eu falei que João é o primeiro, é lógico, o primeiro que continuou vivo, né? Porque Estevão, por exemplo, que foi o primeiro mártir da igreja, quando ele estava sendo apedrejado, ele viu a glória, né? Ele viu o céu se abrindo, ele teve essa visão naquele momento ali, mas ele morreu, né? João permaneceu vivo, né? Ele teve toda essa visão, né? E nessa visão Deus fala com ele: escreve tudo agora que eu vou te revelar. Escreve. Mandou ele escrever. Só você ler Apocalipse que está desse jeito aí, exatamente desse jeito. Escreve tudo que eu vou te revelar agora. E ele começa a se revelando. É engraçado, né? Nós lemos Apocalipse, muitos têm medo de ler o Apocalipse, de ler o livro. Mas, querido, o Apocalipse ele é cheio de simbolismos, né, que falam muito conosco. Esse simbolismo que nós precisamos entender. Muitas pessoas ficam com medo, mas, querido, o Apocalipse, ele não fala só de novos céus, né, nova terra. O Apocalipse, ele não fala, né, só da pessoa de Jesus, mas o Apocalipse está falando de você, está falando de nós. O Apocalipse está falando a respeito do que vai acontecer nas nações. É uma revelação para as nações, é uma revelação para o mundo. Deus não quer se revelar, Deus não quer deixar ser encontrado, e ali está descrito aquilo que Ele quer que eu e você conheçamos. Mas para isso eu preciso da intimidade de ouvir. Nós precisamos, querido, começar a ouvir aquilo que Deus tem. E para isso somente na intimidade. Só para os mais íntimos é que Ele vai revelar isso. Deus, Ele deseja revelar isso. Jesus, Ele na verdade tem uma natureza. E que natureza é essa de Jesus? Essa natureza que nós observamos aí? Não, querido. A natureza de Jesus, se nós olharmos para a figura de Jesus, Ele é o exemplo claro de como eu e você precisamos viver. Ele é o exemplo claro de como eu e você somos desafiados a viver todos os dias. Essa natureza de Jesus, descrita em Jesus, ela quer ser todos os dias revelada a mim e a você. Mas eu e você não buscamos, eu e você não ansiamos isso. Nós precisamos isso. A revelação, queridos, é para nós. Nós precisamos entender isso. Tem uma frase que fala o seguinte: a revelação nos ajuda a enxergar
os pensamentos e os planos originais de Deus. Tem uma origem? Tem. Tem uma criação? Tem. Tem um formato? Tem. Tem uma maneira de Deus agir? Tem. Mas a revelação, ela nos ajuda a conhecer esses planos, esses projetos originais de Deus. Tem algo que Deus quer falar. E Deus, queridos, Ele se revela à sua igreja. Nós somos a igreja de Cristo. Deus, Ele se revela à igreja. O mundo, na verdade, apanha. Deus se revela ao mundo também, mas o mundo apanha muito, leva muita cacetada, né? Aprende com muitas dores. Mas a igreja, a noiva do Senhor, essa noiva escolhida, essa noiva adornada, ela quer ser preparada. Deus quer preparar ela para um encontro, para que eu e você possamos nos encontrar com o noivo. Nós vamos de qualquer maneira. Pergunta aí às noivas, quanto tempo gastou no salão? Como que foi o dia delas, no momento delas entrarem no altar? Foi um momento de preparação, um momento muito esperado, um momento muito aguardado, um momento muito desejado. E eu e você como igreja não pode ser diferente. Nós temos que desejar isso. Nós queremos isso. Mas olhando para o texto que nós lemos Isaías 61. Olhando para esse texto, nós vamos ver aqui um pouco daquilo que se cumpriu na vida de Jesus e quer se cumprir na minha vida e na sua vida. Por que quer se cumprir, pastor? Porque Deus tem um propósito em todas as coisas. Pode anotar. Deus tem um propósito em todas as coisas. Mas até nesse momento de dor, até nesse momento de luta, até nesse momento de vale, Deus tem um propósito em todas as coisas. Em tudo Ele está nos ensinando a depender dEle, ensinando a confiar nele, ensinando a caminhar em direção a nele, ensinando a conhecer Ele mais. Um dia, né, Lerim, você falou que lá no seu trabalho, você estava lá um dia de tarde, você tinha pedido a cura a Deus, e de repente você começou a glorificar a Deus. Começou a glorificar a Deus, começou a glorificar a Deus, começou a glorificar a Deus, porque ele entendeu, né? Entendeu que Ele é a cura. Ele é a cura. O Senhor é a cura. Mas eu gostaria que Deus operasse um milagre em mim. Ele pode? Lógico que pode. Ele quer? Lógico que quer. Mas se Ele não fizer, pastor, queridos, mesmo assim eu continuo amando Ele, mesmo assim eu continuo servindo Ele, mesmo assim eu continuo glorificando a Ele, porque isso aqui é passageiro, querido. Isso aqui é 80, 90 anos. A Bíblia fala 70, 80, o resto é enfado e cansaço. É lógico que, né, Deus está sendo misericordioso conosco. Tem alguns aí vivendo 100 anos, né, 100 e poucos. Deus está sendo mais longânimo. Mas isso aqui é passageiro. Isso tudo vai passar. Nós não ficaremos aqui. Nós tivemos ali na conferência algumas ministrações da Stance. A Stance Campbell, ela é uma canadense que vem muito ao Brasil. Ela tem uma revelação para o Brasil. No ano de 2014 ela recebeu uma revelação a respeito do Brasil. Depois você pode acessar lá o YouTube e ver. A Stance é uma mulher muito abençoada, muito usada por Deus, né? E ela falando a respeito daquilo que Deus tem revelado a ela. E Deus deu uma profecia para ela há 20 anos atrás. Deus deu uma profecia para ela logo que ela tinha se convertido. Ela tinha 27 anos de idade.
E ela foi tomada por uma presença de Deus muito forte. Ela foi cheia da presença de Deus, e Deus trouxe alguns entendimentos para ela. E falou para ela o seguinte: Estence, a sua geração, que seria a nossa geração agora, ela não tem 50 anos ainda, 47 anos, a sua geração tem uma grande responsabilidade. A sua geração tem a responsabilidade de preparar a próxima geração que vai ver a volta de Cristo. Essa próxima geração vai ver a volta de Cristo. Eles verão a volta de Cristo, mas eu e você temos uma responsabilidade: preparar esses meninos para que eles não se contaminem como nós nos contaminamos. Nós mexemos com aquilo que não devíamos, nós tocamos naquilo que não devíamos tocar, nós enfiamos o pé na jaca, nós afundamos no pecado, mas essa geração está sendo preparada sem provar o pecado, sem se afundar na lama. Eles estão sendo levantados para a grande comissão, para aqueles que vão ganhar esse mundo, que vão ganhar bilhões de almas e verão a volta de Cristo. Mas eu e você temos uma grande responsabilidade. Pastor, eu tenho 50 anos, eu queria ver a volta de Cristo. É o nosso desejo, né? Pede a Ele para você fazer uma hora extra. Pede a Ele para você fazer uma hora extrazinha aí, né? Lá para o lado dos 90, 100 anos. Quem sabe, né? Quem sabe? O dia e a hora nós não sabemos, mas queridos, os sinais estão por aí. Todos os sinais apontam para a volta de Cristo, mas a gente sabe que para que isso se cumpra, para que isso aconteça, tem que acontecer primeiro a grande comissão. Isso é verdade, descrito na palavra de Deus. Senão todos não conhecerem, todos não forem, vierem ter um entendimento, conhecerem o Senhor Jesus, enquanto o nome dele não for propagado a todas as nações, a todo mundo, ele não volta, não vai retornar. Mas tanto eles têm um desafio de ir às nações. Falei com a minha filha, assim que nós retornamos, vai ter que falar inglês fluentemente. A professora de inglês nossa está ali, a Geise é a nossa professora de inglês, né? Nós já estamos aí, equipados. Daqui a pouco nós vamos fazer uma sala aí, né? E nós vamos todos estudar inglês, né? Partiu, né? Então, queridos, por quê? Porque o inglês é a língua mais falada no mundo. É lógico que existe outros países mais que tem maior número de habitantes, mas o inglês é a língua universal. Ele é essa língua universal, onde vai nos levar a ter acessos que talvez hoje nós não temos. E nessa revelação que a Estence recebe em 2014, ela fala que o Brasil vai ser esse que vai ganhar o mundo. O Brasil vai ganhar o mundo. O Brasil vai pregar para as nações. O Brasil vai levar o evangelho para todos os cantos da terra. Se é que a terra tem canto, né? Eles falam que não, né? Diz que é redonda, né? O medo da antiguidade era que você chegasse no final e caísse, né? Esse era o medo lá atrás, né? Mas isso já mudou, né? Entendemos que a terra, ela é redonda, ela tem forma, né? Antes ela era sem forma e vazia, hoje não, né? Depois que Deus cria, né? Ela é cheia da glória de Deus, ela é cheia da presença de Deus. Diz a palavra de Deus, a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito do Senhor já pairava sobre a face das águas. Ali o Espírito do Senhor já estava, mas Ele cria todas as coisas, Ele forma todas as coisas. Olhando para o texto, se eu e você temos um propósito, como Jesus teve o propósito dele, vai o primeiro para você aí. Tem vários aqui, né? Vou falar um pouquinho.
sobre cada um deles. O primeiro, você foi chamado, você foi levantado, você foi ungido, você foi capacitado para pregar boas novas, para pregar o Evangelho, para espalhar a boa notícia. O Evangelho é boa notícia. Então eu fui escolhido, eu fui ungido, porque o Senhor me ungiu. Para quê? Para pregar boa nova, para pregar o Evangelho, para dar a boa notícia às pessoas. Queridos, notícia ruim o mundo está cheio, né? Tem até site na nossa cidade de notícia ruim. Notícia ruim é fácil acessar ela. Abre o Facebook aí, abre um monte de coisa aí, abre um monte de... É tudo notícia ruim. Agora, notícia boa, né? Ela tem que ser levada por homens e mulheres comprometidos, por pessoas que querem se comprometer com as coisas de Deus. Esse é o primeiro. Segundo, você foi também ungido para curar pessoas. Curar pessoas. Pastor, mas isso não está acontecendo ainda? Queridos, nós temos falado muito sobre cura aqui, e nós cremos que Deus ele está liberando a unção de cura sobre nós. Nós cremos que Deus está liberando uma unção de cura sobre a cidade de Morié, sobre as nossas vidas. Bill Johnson estava lá conosco na conferência. Bill Johnson fala que ele por muitos anos pregou sobre cura, por muitos anos ele falou sobre cura, por muitos anos ele ensinou sobre cura, mas até então as curas não tinham acontecido. Mas chegou um momento que começou a acontecer as curas. Começou a acontecer as curas. Só que é muito engraçado. Os que tiveram conosco lá, Randy Clark, Bill Johnson, Michael Bico, esses homens são tão usados por Deus, que eles já curaram dezenas e centenas de pessoas. Deus já curou várias pessoas através das mãos dele. Mas é muito engraçado, Luana, que a unção de Deus é tão forte na vida daqueles homens, que eles, quando oram por outras pessoas e liberam a transferência de unção sobre outras vidas, existem pastores no Brasil hoje que já curaram mais de 1.000 pessoas, que receberam transferência de unção através da vida deles, e hoje já foi usado para curar mais de 1.000 pessoas. Pessoas que ninguém dava nada por elas. Às vezes você pode se julgar uma pessoa, poxa vida, mas como que eu vou ser usado para curar alguém? Pastor Cadu já tem falado muito aqui, o Pedro Siqueira tem nos desafiado. O Pedro, ele sobe aqui em cima, né? Um jovem simples, uma pessoa que às vezes aos olhos humanos, as pessoas olham e falam assim, mas esse aí, ele mesmo costuma brincar, né? Fala, né? Esse aí, mas Deus tem usado tanto ele estava conosco lá. Ele foi também, pastor Ricardo estava lá conosco também, o Pedro, Thaís, Savinho, estava uma galera bacana lá. E o Pedro tem sido tão usado por Deus, mas ele fala, ele tem uma frase, pastor Cadu sempre diz ela aqui, que há nobreza no tentar. A nobreza no tentar. Anselmo, às vezes eu não oro para a pessoa que está enferma, porque penso assim, e se Deus não curar? Se eu tiver esse pensamento, eu estou pensando na minha reputação. O que os outros vão pensar de mim? O que eles vão achar de mim? Eu falei de Zaqueu aqui. Zaqueu não estava nem aí porque eles pensavam dele, porque eles achavam isso ou aquilo dele. Ele queria ter um encontro com Jesus. Ele queria ver Jesus. E ele conheceu Jesus. Jesus não comeu na casa de nenhum líder daquela época ali. De nenhum deles. Comeu na casa dele. Foi comer na casa dele. Ah, mas esse Jesus é um beberrão mesmo. Esse Jesus é um comilão mesmo. Porque o nome dele, corria para todos os lados. Mas Jesus não está preocupado com isso. Não está preocupado.
Tem gente falando de nós aí? Vão continuar falando. Ah, mas nessa igreja aí entra qualquer um. Realmente entra. Realmente entra. Estão falando por aí. Entra qualquer um. E entra mesmo. Por quê? Porque as portas sempre estarão abertas. Eu um dia entrei por essa porta. E o Senhor transformou a minha vida. Um dia eu entrei quebrado, né? Em pecado. Uma vida distante de Deus. Uma vida obscurecida no entendimento. Mas eu tinha um desejo de conhecer o Senhor. E Ele se revelou a mim. E nesses quase 20 anos, eu tenho me surpreendido com Ele todos os dias. Você também foi ungido para proclamar libertação aos cativos. A gente costuma brincar com isso aí, né? Esse demônio é seu. É aquele lá da célula, né? Que você vai orar para uma pessoa, vai botar a mão na cabeça dela e o demônio vai manifestar. Você vai pegar o telefone e ligar para o pastor Vitor, pastor Cadu, pastora Érica. Nós não vamos lá te socorrer. Você vai se virar. Esse demônio é seu. Esse aí é seu. Você que manda ele embora. Você tem autoridade. Pastor, mas eu não fiz teologia. Para com isso, rapaz. Se você souber o que eles ensinam lá, você precisa saber, né? Lá tem filosofia, querido, né? Lá ensinam coisas que às vezes você desconhece dessa terra. Mas expulsar um demônio eu não aprendi na faculdade. Não aprendi na faculdade expulsar um demônio. Não aprendi. Isso aí você precisa fazer, usando a autoridade que Deus te deu. Você também foi ungido para poder consolar aqueles que choram. Pastor, tem uma pessoa lá na minha célula que ela está passando por um momento muito difícil. Ah, pastor, ela perdeu um ente querido. Ah, ela está num momento de depressão. Pastor, ela quer se matar. Ela está falando em se matar, em tirar a própria vida. Vai acontecer isso? Vai, queridos. Já tem chegado um monte na nossa célula assim. Já tem chegado um monte de gente assim. Mas você foi ungido. Você foi ungida para poder então chorar com essa pessoa, para poder ir para o Senhor ali e ouvir o Senhor, para poder ministrar na vida dessa pessoa, para poder liberar sobre essa pessoa a libertação. Sabemos que o inimigo ele usa de várias formas. Não que a pessoa não possa usar um medicamento, não que ela não possa usar os recursos dessa terra, os médicos, eu não estou dizendo isso, mas também nós precisamos impedir toda e qualquer interferência do inimigo na vida dessa pessoa. Nós devemos bloquear qualquer interferência e mandar embora em nome de Jesus. Você tem essa autoridade. Nós precisamos trazer sobre essas pessoas que estão chorando uma coroa em vez de cinzas. Por que trazer essa coroa em vez de cinzas, o óleo de alegria em vez de pranto? Tem pessoas que estão há 10 anos no luto. Não é normal. Tem pessoas que eu conheço há 20 anos reclama da vida. Não é normal. Passar por uma crise, tudo bem, qualquer um passa. Agora, ficar só lamentando, só murmurando, só chorando, só reclamando, para de reclamar. A gente já tem aquela frase nossa aqui que é clássica, né? No mimimi, chega, acabou. Levanta e anda. Tem que levantar, queridos. Nós temos que levantar contra toda e qualquer oposição. Pastor, mas está difícil demais. Para de reclamar. Você está focando no lugar errado. Foca em Deus. Deus é maior, o Senhor é poderoso, o Senhor é grande, o Senhor, Ele vai fazer com que eu vença essa dificuldade. Eu não vou olhar para a circunstância, eu olho para o meu Deus, porque o meu Deus é que me sustenta. É Ele. Para de olhar para as dificuldades. Dificuldade todos nós passamos, querido. Todos nós enfrentamos. Todos nós. Mas eu não posso ficar focando, colocando
a minha vida nisso, vestes de louvor, ao invés de um espírito angustiado, aquela pessoa tristezinha, né? Não, querido, é gratidão. Vestes de louvor significa gratidão. Eu sou grato a Deus, eu sou grata a Deus por tudo, mesmo que tudo diz não, mesmo que tudo está dizendo ao contrário, eu sou grato ao Senhor. Eu sou grato ao Senhor. Por quê? Porque Ele é bom, Ele é Senhor. Agora vai a maior, que é o nosso desafio. Você que já está expelindo demônios, você que já está consolando essas pessoas que estão chorando, você que já está sendo usado aí para pregar o Evangelho de Deus, você que já, né, está sendo aí um instrumento nas mãos do Senhor, vai esse último entendimento aqui de Isaías 61, não para finalizar, é um último entendimento, mas ainda tem a finalização, né? Edificar os lugares antigamente assolados e restaurar os antes destruídos. Murié tem uma sentença sobre Murié, mas essa sentença não é a sentença dos céus. A sentença do céu é uma cidade redimida, é uma cidade transformada, é uma cidade cheia da presença de Deus, é uma cidade onde vidas e mais vidas terão prazer no Senhor, em buscar o Senhor todos os dias. Deus quer levantar um povo apaixonado, Deus quer levantar essa cidade para ser conhecida como a terra do avivamento, a terra da presença do Senhor. Deus tem esse plano, mas Ele quer achar pessoas, homens e mulheres apaixonados. Ele quer encontrar. Nós estamos no teste, querido. Nós estamos passando por uma prova, e para ser aprovado, primeiro nós precisamos entrar para a intimidade do Senhor. Ele quer se revelar. João, como eu disse, Deus se revelou a ele. João, ele não tinha nem ideia daquilo, ele estava preso, queridos, numa ilha, ele estava exilado, numa ilha ali, mas Deus toma aquele homem em espírito e fala que sobe para cá, que eu vou te revelar coisas grandes. E a revelação de João, ela foi tão grande, que ela ainda hoje, 2000 anos depois, ela é a maior de todas as revelações, é a revelação das revelações, é a revelação das revelações, é a maior de todas. Deus quer me revelar hoje, pastor? Quer. Deus pode me revelar hoje? Pode. Deus quer falar conosco hoje? Quer. Mas a revelação de João é a revelação das revelações. Ela foi tão grande, tão poderosa, que ela, né, cortou os séculos. E ela está até hoje. Ela corta os séculos e ela está aqui até hoje. Você foi chamado para renovar as cidades arruinadas. Muriaé, queridos, está assim, mas quando eu e você juntos começarmos a desejar, a construir uma nova cidade, Deus vai mudar as realidades, vai mudar quando eu e você nos apaixonarmos por vidas, nós amarmos as pessoas, nós estarmos com ela, manifestando a cura, a libertação, a transformação, a trazer novas realidades. Deus quer fazer isso no meio de nós. Nós já tivemos várias revelações aqui, onde Deus, Ele está trazendo aqui uma água muito forte, descendo desse altar, e passando por esse corredor, e explodindo aqueles vidros ali. Várias pessoas já tiveram essa revelação, essa visão de Deus, aqui na igreja, onde aqueles vidros ali, eles se romperam, e as águas começaram então a inundar toda a cidade. As águas começaram a encher, a se espalhar por toda a cidade. Você está nesse rio, querido? Você está desejoso de espalhar aquilo que Deus deseja para outras vidas? De levar, que esses lugares antigamente assolados. Nós já temos células hoje em lugares onde muitas igrejas não vão,
Muitas igrejas não querem estar ali. Muitas pessoas não querem estar ali. Mas Deus está nos levando ali. Deus está nos enviando ali nesses lugares. Deus está, nos capacitando para ir nesses lugares. Uns lugares que aos olhos humanos ninguém quer ir, ninguém considera. Um olhar totalmente pessimista sobre esses lugares. Mas, queridos, as bocas de fumo vão fechar. As bocas de fumo vão fechar, os bares vão fechar, as boates vão fechar. Porque na verdade as boates vão virar local de adoração a Deus, vão ser transformadas, Nós vamos invadir lá, e lá agora não vai ser boate mais, vai ser lugar da presença de Deus, Vai ser o contrário do que está acontecendo na Europa, Na Europa as igrejas estão fechando e virando boate. Aqui não, aqui fecha boate e vira igreja. É o contrário. Nós vamos para lá, por quê? Porque aonde a planta do nosso pé é colocada, ali a presença de Deus chega. Aonde nós somos enviados, a presença de Deus, ela é enviada naquele lugar. Pastor, mas está ficando louco, está sendo transmitido ao vivo. Fica tranquilo, querido, fica tranquilo, é Deus que está nos mandando ir. Pode ficar tranquilo, está sendo transmitido mesmo. John Wesley, quando fez o avivamento, quando Deus usou ali no avivamento na Inglaterra, as tabernas eram os lugares mais frequentados daquela época. Eram as tabernas. O alcoolismo era fortíssimo na geração dele. As pessoas se enveredaram pelo lado do alcoolismo. E Deus levantou aquele homem para poder então trazer um avivamento sobre uma nação inteira. A Inglaterra foi livre de uma recessão. A Inglaterra foi livre de uma crise que o mundo teve naquela época com a revolução, e a Inglaterra não, ela foi livre porque Deus levantou homens ali para poder então espalhar a santidade, para poder levar o evangelho, para poder trazer novas realidades sobre a vida daquele povo. Nós já falamos aqui em outras oportunidades que você é um sacerdote. Pastor, mas eu não sou. Eu não tenho as minhas vestes sacerdotais, eu não tenho um título. Apocalipse vai falar sobre isso no capítulo 1, e o texto que nós lemos, vamos abrir lá, Isaías 61, 6. Abre lá, Isaías 61, 6. Eu falei que essa palavra se cumpriu em Jesus, mas ela também é para a minha vida e para a sua vida. Isaías 61, 6. Você não é só sacerdote, você também é um ministro de Deus, Você é um ministro do Senhor. Mas vós sereis, isso é para você, para nós, chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. E ainda tem mais, ainda tem ainda tem uma promessa para a gente aí. E comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Amém. Pastor, estou passando um perrengue danado. Querido, nós precisamos assumir novamente o papel da igreja na terra. A igreja é o local mais criativo da terra. O local mais criativo da terra é a igreja. Pastor, mas o que a gente está criando? Querido, nós precisamos ouvir de Deus aquilo que Ele quer que nós criemos, aquilo que Ele quer que nós façamos. Deus quer que nós possamos criar muitas coisas. Eu posso ser um diretor de um filme, pastor? Pode, querido. Pode ser um diretor de um filme. Deus te deu capacidade para isso. Só que nós preferimos deixar aquelas pessoas que não têm compromisso com Deus, depravadas, serem os autores dos filmes. Nós deixamos para eles, porque não, ali não é lugar de Deus. Inclusive uma televisão que tem por aí, um canal que tem por aí no Brasil, é do diabo. Queridos, até eu e você entrarmos lá,
Se eu e você entrarmos lá, não é mais, ali é local da presença de Deus. Não é do diabo nada, o diabo não tem nada, queridos. Ele é mentiroso, ele não tem nada, ele não cria nada, quem cria é Deus. Deus, ele é o Criador, ele é um ser criativo. Mas nós, às vezes, não assumimos a nossa posição e deixamos outros. A palavra de Deus vai falar sobre isso, né? Uma parábola dos espinheiros ali, né? Que vai falar. Muitos foram chamados, querido, para assumir um papel e não quiseram. Não, eu não fui chamado para isso não. Querido, se você é um empresário, se você é um profissional liberal, se você é um funcionário, seja onde for que Deus te colocar, te plantar, você foi chamado para manifestar a presença de Deus. Você foi chamado para ser ali um instrumento do Senhor naquele lugar. Às vezes sem abrir a boca. Às vezes sem abrir a boca. Às vezes sem abrir a boca. Naamã, ele era leproso. Ele era um homem de destaque. Ele tinha uma posição. Mas na casa dele tinha uma pessoa que era a menor de todas na casa, era a serva. Era uma serva. Na casa dele tinha uma serva que provavelmente quase não abria a boca. Provavelmente não tinha oportunidade de falar. Por quê? Porque não tinha direito, era uma escrava, uma serva. Mas um certo dia ela abriu os lábios. Se o Senhor for ter, com o meu Senhor, com o homem de Deus, Ele poderia te curar. E aquele homem resolve, aquele homem sai das impossibilidades, do improvável, e resolve ouvir o conselho daquela serva. No meio do caminho surge um obstáculo. Às vezes é assim com a gente, Lara. A gente vai em direção ao Senhor, a um milagre, a cura, e no meio do caminho surge uma dificuldade. Mas Deus queria tratar com aquele homem no orgulho dele. Deus queria quebrar o orgulho dele. O orgulho dele, poxa vida, mas eu vou mergulhar nesse rio sujo, nesse rio imundo? Não, lá na minha terra tem rios muito melhores do que esse. Não vou de maneira alguma. Mas era com ele que Deus queria tratar. Antes de curar a lepra dele, Deus queria curar o coração dele. Deus queria transformar. E foi isso que aconteceu. Deus curou aquele homem. Deus quer nos curar, querido. Mas antes Ele quer tratar conosco, com aquelas resistências que existem no nosso coração. Nós temos muitas resistências. E para a gente ir fechando, a boa notícia é que acabou o tempo de vergonha. Versículo 7: em lugar de vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar de afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra, possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Queridos, isso é muito forte. Nosso Deus quer trazer um novo momento para nós. Um novo momento de conquista, de avançarmos no reino, de prosseguirmos no reino dele. Nós precisamos ser entendido que abaixo de você, todas as suas descendências, todos aqueles que vierem depois de você, serão benditos. Todos. Você imagina isso? 1000 gerações depois de você serão benditas pela sua escolha. Porque um homem, uma mulher decidiram ouvir a voz do Senhor, e eu abençoo até 1000 gerações. O inimigo até tenta
até a terceira e quarta, mas Deus abençoa até 1000 gerações, e Ele quer trazer isso. A sua linhagem, querido, na sua linhagem, Deus vai levantar pastores, Deus vai levantar evangelistas, Deus vai levantar missionários, Deus vai levantar empresários, Deus vai levantar pessoas que vão marcar essa geração, Deus vai levantar governadores, Deus vai colocar pessoas em posições extraordinárias, a partir da sua decisão de escolher o Senhor. A sua posteridade será conhecida entre as nações. Versículo 9, está aí descrito: a sua posteridade será conhecida entre as nações. Para fechar, nós tivemos ali uma ministração do Michael Bico. Ele é o fundador do iHope. Esse homem, ele é um homem tão abençoado, tão usado por Deus, e ele é ministro do Senhor há 40 anos. Deus o usa grandemente em várias partes do mundo, mas em um determinado momento da vida dele, ele recebeu uma revelação de Deus. Deus deu um número para ele e falou assim: 24/7, 24/7, 24/7. Esse número ficou na mente dele: 24/7, 24/7. E ele não sabia o que era isso. E ele foi para Deus orar, para saber o que era o 24/7. E Deus se revelou a ele. Era para ele levantar um ministério de 24 horas de oração, 7 dias por semana. 24 horas orando, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor, 7 dias por semana. E há 19 anos incessante, sem parar um minuto, há 19 anos eles têm um ministério de adoração, de oração ao Senhor, no Kansas, nos Estados Unidos. 19 anos sem parar. Eles têm 200 equipes de louvor, 200 equipes de louvor revezando no palco. Cada uma fica 2 horas ministrando ao Senhor. A cada 2 horas eles trocam a equipe e eles se encontram durante 5 minutos no palco. Enquanto uma equipe está saindo, a outra está chegando. Eles têm 700 pessoas em tempo integral. 700 pessoas em tempo integral, ministrando em todas as partes do mundo. Esse ministério ele é tão forte que ele influencia a música no mundo todo. Muitas das canções que nós cantamos aqui, às vezes sem saber, é deles. Deus dá canções, Deus dá ali, no momento de intimidade, Deus revela canções para eles, e eles começam a escrever canções para o Senhor. Tamanha a intimidade, tamanho a presença de Deus naquele lugar. Um homem recebeu uma direção de Deus. Ele fez sozinho, pastor? Lógico que não, queridos. Deus enviou os recursos e as pessoas. Deus levanta as pessoas. Ninguém faz nada sozinho. Sozinho nós não vamos em lugar nenhum. Eu e o pastor Cadu sozinho nós não fazemos, querido. Nós precisamos de todos. Nós queremos que todos sejam líderes de célula. Falando nisso, vem aí, as casas de paz. As casas de paz, nós queremos desafiar toda a igreja a abrir uma casa de paz. Se nós temos aqui hoje 400 pessoas, nós teremos 200 casas de paz, que é em dupla, só pode fazer em dupla. Vai 2 pessoas. Se nós temos 400 pessoas, pastor, eu só tenho 60 dias que eu estou na igreja, eu posso? Pode, queridos. Todo mundo pode. E você vai ver Deus agir através da sua vida.
Você vai entrar em lugares que ninguém entrou, você vai pisar em casas que ninguém pisou antes. Deus vai te enviar, nós vamos te treinar, nós vamos te capacitar aqui, nós vamos orar durante 30 dias, Deus vai te mostrar a casa, tá? Não se apresse em falar, eu já vou para a casa tal. Não, é Deus que vai mostrar a casa que nós vamos. Por quê? Porque tem que ser de Deus. Quando é de Deus, as coisas acontecem. Quando você abrir a boca, a pessoa vai falar assim: eu quero Jesus, porque é de Deus. Na hora que você abrir a boca, a pessoa já vai querer Jesus. No primeiro dia ela já vai querer Jesus.